Olha, com alegria nós iniciamos aqui pela TV Grandourados o programa Andando com Cristo. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e chega até você para levar a palavra de Deus, para levar esta alegria da palavra de Deus, a alegria do convívio com os irmãos na fé, a alegria de podermos desfrutar da comunhão do corpo de Cristo. E este programa de hoje, dentro do mês de setembro, nós vamos tratar um assunto muito sério, que é o assunto do suicídio, a prevenção contra o suicídio. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratarmos deste assunto tão importante para este mês e tão importante para a nossa sociedade de uma forma geral. Eletrocar Centro Automotivo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Muito bem, nós estamos aqui hoje no Mato Grosso do Sul em Foco, este programa que leva sempre temas do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, e hoje o programa participando deste tema do Setembro Amarelo, tratando sobre o assunto do suicídio. É um assunto que deve chamar a atenção de todos nós da sociedade, todos os segmentos da sociedade, deve atentar para a realidade que está à sua volta e alertar para este assunto tão importante. É muito triste quando uma pessoa da família, ou um vizinho, um amigo, um parente, comete o ato do suicídio. E muitas pessoas chegam a pensar, suicídio é um pecado sem perdão que pode condenar a pessoa à eternidade separada de Cristo, ou a condenação eterna. Veja bem, o suicídio é aquele ato intencional que leva a pessoa a tirar a própria vida. Segundo estatísticas gerais, passa de 1 milhão o número de pessoas que tiram a própria vida, suicidam, a cada ano no mundo, no planeta Terra. E é 3 vezes maior o número de pessoas que faz alguma tentativa de suicídio ou que tem pensamentos suicidas, são alimentados no seu coração. Temos o problema da depressão, que às vezes nem é tão intencional assim, esta realidade do suicídio. As razões mais comuns que têm levado as pessoas a cometerem o suicídio é o desespero pela vida. Não só a depressão, mas o próprio desespero pela vida. Não são só pessoas deprimidas que suicidam. As estatísticas mostram aí para nós que o número muito maior são de pessoas que desesperam da própria vida por razões pessoais, por razões específicas, às vezes não consegue encontrar mais alegria para viver, não consegue mais encontrar uma motivação para a vida e escondem no coração os seus dilemas, não abre com alguém que possa ajudar, aconselhar, acompanhar, às vezes desencantos amorosos, problemas financeiros, como dívidas ou cobranças exageradas de pessoas que estão à sua volta, as pressões da vida, enfim. A pessoa não vê uma saída para o seu problema e começa a pensar que o suicídio seria uma solução rápida, uma solução fácil e uma solução imediata para os seus problemas. Chama atenção no mundo o número de jovens que suicidam. No caso dos jovens, está relacionado mais com a falta de sentido para a vida ou a falta de um alvo para a vida. Pois na sociedade moderna,
as pressões de filosofias falsas e ilícitas. Preste atenção nisto, principalmente você que é jovem, para você não ceder a essas pressões de filosofias falsas e ilícitas. Fazem a vida parecer um caos, a vida como fruto do nada, não serve para nada, ou entra para as drogas, ou cai nessa via do suicídio. Pensar que a vida humana não passa de um longo processo sem finalidade alguma, e com esse vazio da alma, como assim é chamado, pensa que a vida é uma mera seleção natural cega, sem propósito, e que a vida ela se resume a comer, beber, se divertir, buscar os prazeres, aproveitar a vida, porque nós só temos o hoje, não temos o amanhã. Olha como que uma falsa filosofia pode induzir esta pessoa ao vazio e até mesmo atentar contra a sua própria vida. E quando as pessoas não conseguem nem fazer dar um sentido à vida, então acaba achando que a vida não tem sentido e busca então dar cabo da sua própria vida, porque sem prazer, sem finalidade, não vê uma razão para viver e entende que o suicídio pode ser uma alternativa para colocar fim ao seu sofrimento intelectual, emocional e espiritual. Isso é um pensamento que eu estou tirando aqui de uma entrevista que vi do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. A questão é como entendemos à luz da palavra de Deus essa questão do suicídio. A Bíblia registra alguns suicídios mais notórios, e eu vou citar aqui apenas dois para encurtar a nossa conversa. É o caso do rei Saul, que tirou a sua própria vida, está lá registrado em 1 Samuel capítulo 31, o versículo de número 4, ele pulou sobre a sua própria espada e tirou a vida. E o caso de Judas, o mais clássico suicídio da Bíblia, o caso de Judas, está registrado em Mateus 27, versículo 5, depois de trair Jesus, vendo-se num embaraço, ele atentou contra a própria Bíblia. E registra também a Bíblia a história de pessoas que passaram por duras lutas, duros problemas, e nem por isso buscaram no suicídio a solução. Nós temos, por exemplo, o registro da história, da biografia de Jó, que é um homem que enfrentou mais sofrimento na Bíblia do que Jó, e nem por isso ele atentou contra a sua própria vida, embora a sua esposa sugeriu isto. Vendo Jó naquela situação miserável, diz: abandona esse teu Deus e morre. Ou seja, atenta contra a sua própria vida, tire o temor de Deus do seu coração, e a vida realmente passa a não ter sentido. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele diz que o sofrimento dele foi de tal envergadura a ponto dele desistir da própria vida, desistir de lutar. Não é querer atentar contra a própria vida, mas em todas essas coisas o maior exemplo de sofrimento na Bíblia é Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, não precisamos de fazer dos enroscos da vida uma justificativa para atentarmos à própria vida. E a pergunta é o seguinte: como fica o caso de pessoas que suicidam? Elas não alcançam o perdão de Deus? Observe bem, a Bíblia nos ensina que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que a Bíblia registra que é um pecado sem perdão. Então deixa eu te explicar umas coisas aqui. Eu entendo que todos nós precisamos de concordar que o suicídio nunca deveria ser uma saída para os nossos sofrimentos humanos, nem para as nossas enfermidades ou qualquer outro sofrimento. É um dos pecados proibidos na Bíblia. A Bíblia diz no mandamento do Senhor: não matarás. Este mandamento, não matarás,
interpretado pela nossa Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte, que esse pecado não é só proibido a gente tirar a vida do nosso próximo. Não matarás, eu não posso matar o meu próximo, mas também tirar a própria vida. Não matarás o próximo, mas não matarás também a si mesmo. Por isso que os vícios, por exemplo, que é uma forma de você ir se matando lentamente, também é proibido neste mandamento, não matarás. E o suicídio, então, seria de fato um pecado, uma transgressão da lei de Deus. Porém, não se trata na Bíblia de um pecado sem perdão. Como nós dissemos, o único pecado sem perdão que a Bíblia registra é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é aquela incredulidade arraigada no coração, que resiste firmemente a qualquer iniciativa do Evangelho, é aquele pecado de endurecimento incrédulo do coração. E obviamente uma pessoa crente, uma pessoa redimida pelo Senhor, não cometerá este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas pode cometer o pecado do suicídio. O suicídio, sendo um ato pecaminoso, ele não pode separar, mesmo assim, não pode separar essa pessoa da graça de Deus, como outros pecados não poderão nos separar da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, a graça de Deus que supera todos os nossos pecados e que nos oferece o perdão em Cristo, ela não estabelece uma condição na hora da sua morte. Se você cometer um pecado A ou B, você perde a sua salvação. Não, uma vez salvo, aquela pessoa está segura para todo sempre e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não é um tipo de pecado como esse que nos separará do amor eterno de Deus. O mandamento não matarás é exatamente o que nós devemos reforçar aqui, porque muitas pessoas têm pensamentos suicidas e de repente falam assim, então suicidar não é pecado mortal, não vai tirar a minha salvação, eu vou suicidar. Não, o suicídio é um pecado, nós não podemos tratá-lo de outra forma. O que nós estamos dizendo é que não se trata de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado sem perdão segundo as Escrituras. Então o que é importante nós entendermos sobre este aspecto? É importante atentarmos para o fato de que muitas pessoas andam deprimidas e solitárias dentro da nossa sociedade e nós precisamos de colocar os olhos nessas pessoas. Este mês de setembro, o mês da campanha do chamado Setembro Amarelo, é exatamente para alertar a todos nós para a prevenção contra o suicídio. Se já sabemos que o vazio existencial, esses evolucionismos aí do vazio existencial, de que a vida é uma seleção natural, não tem sentido, é do nada para o caos, é do caos para o acaso, então deixa a pessoa ser um propósito, ser um sentido, então qualquer remédio basta. Nós devemos entender que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A vida tem um sentido, a vida tem um senso de realidade. Por isso que a alma não se deixa enganar por essas falsas filosofias. A vida cristã em comunidade, presta atenção, é uma forma boa de prevenção contra o suicídio. A vida cristã em comunidade, desfrutada na comunhão do corpo de Cristo, do povo de Deus, é um santo remédio para nos ajudar na prevenção contra o suicídio. Aí você fala, mas pastor, mesmo pessoas crentes, até pastores, nós vimos aí que às vezes suicidam pastores, padres. É verdade. Nós temos problemas seríssimos nesta área, às vezes uma depressão profunda, mas estamos falando de alguns pontos que podem ajudar nesta prevenção. A vida comunitária é uma delas. Estar congregado com o povo de Deus em adoração, em oração, ouvindo a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, alimentando a esperança em Cristo, é um santo remédio
para trazer alento à alma, para trazer esperança ao coração, para combater este problema do suicídio, ajudar na prevenção do suicídio. A campanha Setembro Amarelo divulga aí o número 188, exatamente para quem precisar de alguma ajuda pontual. Naquele momento de mais profunda tristeza, ou que você pensar em atentar contra a própria vida, naquele momento do desespero, ligue 188. Você vai receber ajuda naquele momento crucial. Em nossa igreja também nós temos o aconselhamento do gabinete pastoral, que ajuda pessoas com estas intenções, ou que alimentam, guardam no coração esses pensamentos suicidas. O crente em particular, ele deve recorrer sempre ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra para alimentar a sua alma naquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro, e isto buscarmos em Jesus, que nos dá vida em abundância, um sentido para a nossa vida, um sentido para a nossa realidade. Eu peço que Deus abençoe a sua vida e que esse Setembro Amarelo seja uma oportunidade também para você olhar para Cristo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus abençoe a sua vida e não atente contra a sua própria vida. Jesus te ama e Ele tem um projeto de vida muito precioso para você. Marcas Famosas de Lubrificantes, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Muito bem, continuando aqui o nosso programa Andando com Cristo, também parte aqui do Mato Grosso do Sul em Foco. Nós temos aqui através da TV Grande Dourados, te dou a oportunidade de, pela TV Com Brasil, chegar com este programa a todo o território nacional, mas tendo um olhar muito especial para a nossa cidade de Dourados, aqui neste belo estado do Mato Grosso do Sul. Como nós falamos no bloco anterior, estamos tratando em setembro, do mês do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. E eu quero desafiar você, encorajar você a procurar em Cristo um sentido para a sua vida, um sentido para a sua existência. Não só a depressão, que é uma enfermidade que tem levado muitos a atentarem contra a sua própria vida, mas a depressão tem cura. É uma doença, ela tem tratamento, ela tem cura, ela tem uma direção, ela tem um norte, ela tem uma orientação. Como toda enfermidade, a depressão, ela tem também tratamento. Você deve buscar um tratamento sólido. Mas lembre que há uma esperança em Cristo que nenhum remédio pode trazer ao seu coração. Há uma esperança em Cristo que nenhum tratamento psicológico pode trazer ao seu coração. Há uma esperança em Cristo que só o Evangelho da graça de Deus pode promover no seu coração. Só Ele pode trazer ao seu coração alento e paz. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que ela excede a todo entendimento. Olha,
Deixa eu explicar para você isto, como que a paz de Cristo excede a todo entendimento. Como pastor, nós fazemos muitos velórios. E como que é possível, que explicação que você tem a me dar de um familiar que perdeu seu ente querido, é um pai que perdeu um filho ou uma filha, é um marido que perdeu a esposa, é uma mulher que perdeu o marido, é um filho que perdeu um pai, uma mãe. Como que você pode entender alguém cantar em velório, alguém poder ter um conforto espiritual no momento da dor, no momento da morte? Somente a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, pode trazer uma explicação para um consolo na hora do luto, na hora da morte, na hora da dor. Por que as pessoas não desesperam? Porque a paz de Cristo excede a todo o nosso pensamento, a todo o nosso entendimento. E muitas pessoas falam: pastor, eu não entendo. É verdade, excede ao nosso entendimento a paz de Cristo. Quando você vê homens e mulheres de Deus, da Bíblia, da história do cristianismo, que encontraram em Deus um refúgio, uma fortaleza no momento da dor, do sofrimento, que foi encorajado, assistido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, como aqueles que morreram na perseguição romana, na fogueira, amarrados num poste, colocavam sobre eles óleo e ateavam fogo, e eles morriam ali naquelas chamas, e cantando, não em desespero, mas em consolo, em graça. É porque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, estava presente no coração daquele que sofria. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento nesta vida, e ninguém precisa de tirar a sua própria vida justificada pelo sofrimento, como nós já destacamos, exatamente porque todos nós passamos por aflições neste mundo. O seu problema não é maior do que o do outro. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Nós podemos encontrar em Cristo uma solução verdadeira para a nossa alma, um consolo que o Espírito Santo, somente Ele, pode promover no nosso coração. É isso que Jesus disse: a minha paz vos dou, e Paulo está dizendo: a paz de Cristo excede todo entendimento. Todos nós temos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e nós temos 3 fontes terríveis de aflições enquanto vivemos a nossa existência terrena, que é a nossa própria carne, a nossa própria natureza, às vezes melancólica, a nossa própria carne sujeita às enfermidades, às doenças, a nossa própria carne sujeita às inclinações para o pecado, que geram conflitos na nossa alma. Temos este inimigo que é a nossa própria carne, mas temos também o mundo, que é nosso inimigo, com suas falsas ideologias, com as suas falsas filosofias, que coloca no coração do homem um vazio terrível, como se você tivesse vindo de qualquer primata, ameba, qualquer outro caos humano, e como se a vida não tivesse sentido. E de repente o mundo então prega essas filosofias, cobram de nós coisas que nós não temos para oferecer, cobra de nós algo que não temos para dar, e gera um vazio na sua alma. Mas você não tem que aderir a essas filosofias mundanas, você não tem que aderir a essas falsas filosofias do mundo. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo tem um outro rumo para a sua vida. Cristo tem uma outra proposta de vida para você. É por isso que nós dissemos, Jesus dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus tem uma proposta de vida abundante para você. Então não desespere da sua própria vida. Eu quero encorajar você a recorrer a Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, que tem uma proposta, um projeto de vida
para você, não é fácil, mas é um projeto de vida que dá sentido à alma, que dá sentido à existência e que tira este vazio da alma, porque o mundo não pode te oferecer. Temos um terceiro inimigo, a carne, o mundo, o diabo. O diabo é nosso adversário e não tenha dúvida das influências dele para que as pessoas tirem a sua própria vida. Não tenha dúvida das influências da opressão maligna para levar a pessoa a atentar contra a sua própria vida. Então temos esses três inimigos cruéis. Ele é um mentiroso, e tanto a nossa carne, quanto o mundo, quanto o diabo são inimigos cruéis que podem levar você a desesperar da sua própria vida. Olhe para Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu olho para mim mesmo, me dá uma tristeza, um desânimo na minha alma. Quando eu olho para mim mesmo, essa filosofia humanista, o poder está dentro de você, a vitória está dentro de você, a solução está dentro de você. Você não percebe, mas isso é uma opressão que acaba colocando sobre você um fardo muito maior do que você pode carregar. Não está dentro de você a solução. Não está dentro de você a vitória. Não está dentro de você ou de você mesmo a força para resistir a estas coisas. Isso é uma força que vem de fora de nós, que vem habitar no nosso coração, mas ela não está em nós, não está em mim, mas na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. No dia que Jesus habitar o seu coração, aí sim estará dentro de você, não de você mesmo, mas aquele que habita o seu coração. É por isso que a promessa de Jesus é que Ele nos daria o Espírito Santo, que Ele viria habitar em nós. É o Espírito que vem da parte do Pai e do Filho, é o Espírito Santo da promessa, é Ele quem nos consola nas nossas angústias, é Ele quem nos fortalece na hora da nossa fraqueza, é Ele quem nos consola nos nossos sofrimentos, é Ele quem nos encoraja nos nossos desânimos, mas não está em você, no sentido de humanamente falando, está dentro de você o Espírito de Deus que veio habitar no seu coração no dia que você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo de Deus fará morada no seu coração e dará sentido à sua vida. Pensa nisso. O texto que nós estamos aqui em mente é o texto de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. E Paulo dizendo, a paz de Cristo excede todo entendimento. É só em Cristo que nós temos força, vigor, saúde espiritual para vencermos, lutarmos contra todas as aflições deste mundo. E sabe uma notícia boa que Jesus nos deixa no final do Evangelho de Mateus? Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é a nossa companhia real todos os dias. Quem anda com Cristo anda na luz. Quem anda com Cristo tem o Espírito Santo que habita o seu coração, que dá direção, que ilumina a alma, que tira a tristeza do coração, que dá segurança para os seus dias, que dá esperança para a sua vida, porque Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Então é uma esperança. A vida não é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Morreu, pastor, acabou, não. Morremos aqui nesta vida, nas primeiras coisas, nesta vida material, nesta vida física, mas ressuscitamos para a vida eterna e aguardamos o dia da ressurreição final, quando Cristo voltará em poder e glória para buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão e receberemos corpos incorruptíveis e assim habitaremos para sempre com o Senhor. Olhe para Cristo, onde você tem uma esperança,
onde você tem uma segurança para a sua alma, onde preenche o vazio do seu coração, porque a alma, ela tem sede da eternidade, ela não se satisfaz com coisas momentâneas, passageiras ou materiais, ela só se satisfaz em Cristo Jesus, nas coisas espirituais, nas coisas eternas. Não desespere da sua vida, olhe para Cristo. Nele você encontrará esperança para a sua alma. Se você está pensando em atentar contra a sua própria vida, não faça isto. Olhe para Jesus. Ele tem um projeto de vida eterna para você. Ele tem uma proposta de vida abundante para você. Não sem lutas, não sem problemas, não sem aflições, mas é um projeto de vida abundante. É por isso que eu disse, quando eu olho para mim mesmo, para o meu eu, me dá um desespero. Não vejo muita esperança, mas quando eu olho para Cristo, a paz de Cristo que excede todo entendimento guarda o meu coração, e eu encontro nele, em Cristo, uma esperança real para a minha alma, aqui e agora, e para toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, e que esta paz de Cristo, que Ele mesmo deu e que excede a todo entendimento, esteja guardando a sua alma nesse exato momento. Eu oro assim por você, eu peço assim por você em nome de Jesus. Amém. Doutora Célia, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Nós vamos encerrar aqui o momento, nosso programa Andando com Cristo. Eu quero lembrar a você que a Igreja Presbiteriana de Dourados, bem aqui no centro da nossa cidade, também conhecida como Igreja do Relógio, está de portas abertas para receber você e a sua família. Já voltamos aos cultos presenciais há bastante tempo, com aquelas restrições, precisa de usar máscara, passar o álcool em gel ali nas mãos, sentar com uma certa distância, uma família da outra, mas a família pode sentar junto, e assim nós temos espaço para recebê-lo ali, receber você e a sua família. Fica aí o nosso convite para você estar conosco. Ali não é uma igreja fechada, é uma igreja aberta à comunidade. Você e a sua família estão convidados a participarem conosco, tá bom? O culto é às 18h30. A escola dominical é às 9 horas da manhã. Todos os domingos estamos de portas abertas. E no terceiro domingo de cada mês, às 16 horas, temos um culto presencial para os idosos e aquelas pessoas do grupo de risco, onde também servimos a ceia do Senhor para estes irmãos. Você está convidado a participar conosco. Você e a sua família são muito bem-vindos. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração. Senhor Deus, nós oramos agora, pedindo que esta paz de Cristo, que excede a todo entendimento, esteja guardando o coração daquele que nos ouve neste momento. Oramos pelas diversas pessoas solitárias com, ó Deus, problemas de depressão, outros com pensamentos suicidas. Neste mês de Setembro Amarelo, que tratamos da prevenção do suicídio, queremos orar por essas pessoas, que o Senhor traga graça ao seu coração, traga uma esperança para a sua vida, e que ele possa olhar para Jesus Cristo, crendo no Filho de Deus como seu Salvador, onde a nossa vida encontra sentido, encontra esperança, encontra paz. Tira do coração daquele que nos ouve qualquer pensamento de atentar contra a sua própria vida, e coloque no coração dele esta graça do Evangelho, e que o teu Santo Espírito venha fazer morada no seu coração, para dar esperança, salvação e vida eterna. Assim nós oramos e pedimos o nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar.